Olá, galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao meu canal. E a gente vai dar continuidade, né, às gravações dos programas. E hoje eu tô trazendo aqui, gente, pessoas incríveis para debates incríveis sobre o nosso esporte, né? Hoje a gente vai falar sobre a nossa corrida, né, que é um projeto que vem trazendo treinos gratuitos para que as pessoas possam entrar no mundo da corrida de rua de forma segura e sabendo das normas e regras, tá, gente? Meu nome é Raquel Fidalgo, sou bacharel em Educação Física, professora de Educação Física, gestora da nossa Academia RJ e idealizadora dos projetos como Nossa Terapia e Nossa Corrida. E hoje eu tô aqui, gente, revivendo momentos da minha vida, reconectando pessoas que ficaram juntas durante um tempo de faculdade. E eu trouxe pessoas especiais, importantíssimas dentro do mundo do esporte, dentro do mundo do atletismo, tá? Que vão estar conversando com a gente, esclarecendo algumas dúvidas sobre a corrida de rua, essa febre que tomou conta, né? Que está sendo maravilhosa porque está inserindo as pessoas no mundo do esporte. Mas desde que com segurança, né? E a saúde física, a saúde mental ok, para poder dar conta de tudo aquilo que a pessoa se propõe a fazer. Não se preocupe com quilômetros, com medalhas, com kits, mas se preocupe em entrar no esporte e se divertir. Vamos lá, gente. Hoje eu tô aqui com o Walter, o dono da página do Recreio Informa. É bacharel em Educação Física e Direito, tenente-coronel do Exército, especialista em psicomotricidade. Walter, prazer estar aqui com você, tá? Muito obrigado por aceitar o convite, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia, a galera vai poder aproveitar do teu conhecimento aí para poder estar entendendo mais sobre a orla do Recreio, né? Lucas Chacon, gestor do CT Minha Praia, bacharel e licenciado em Educação Física e atleta maratonista. Lucas correu maratonas importantes, últimas, tem novidades para trazer para gente, conhecimento, dicas importantes. Então, assim, vai ser incrível, tá? Giovana Coiceiro. Nossa, a doutora Giovana é doutora em Educação Física, foi minha professora na Estácio de Sá, minha tutora do meu TCC. Incrível ter ela aqui, porque eu estou revivendo esse momento novamente, onde eu nunca imaginei que hoje a gente estaria junto, falando sobre algo tão importante que ela mesma me inseriu através do atletismo, né? A matéria atletismo, né? A gente foi muito bem assessorado por ela na época e acabou causando essa formiguinha aí que me dá vontade de sair correndo por aí e ensinando isso para as pessoas. Ex-atleta campeã estadual e autora de 4 livros que também falam sobre a corrida. Tá, gente? Então, vamos lá. Walter, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Walter? Então, vamos lá. Eu sou Walter Feital, tenho 56 anos, sou oficial do Exército, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras no ano de 1991, bacharel em Direito, formado pela FRJ em 2002, e bacharel também em Educação Física, formado pelo Estácio, agora em 2022. Sou atleta a minha vida inteira. Eu, com 8 anos, comecei a nadar. E desde que eu entrei para o Exército, eu fui atleta de natação, polo aquático, sempre muito apaixonado pelo esporte. Eu adoro o esporte. E quando eu já estava na reserva, a fim de complementar meus conhecimentos sobre uma prática que fazia parte da minha vida, eu resolvi fazer Educação Física. Me apaixonei pelo curso. É um curso que realmente abriu muito meus horizontes, né? Eu entrei pensando em me especializar em triatlon, que é um esporte que eu pratico, e terminei enveredando pelo lado da psicomotricidade, que realmente é uma paixão muito grande, e eu sempre tentando passar para outras pessoas, né, os benefícios da prática de atividade física. Resolvi criar uma página lá no Recreio, que é a página Recreio Informa, que a gente diariamente passa para todo mundo que segue a gente as condições climáticas, as provas que vão acontecer nos finais de semana, treinos gratuitos, atividades das mais diversas modalidades, não só corrida. A gente está sempre divulgando lá e trazendo pessoas para a rua, para praticarem atividade física de forma regular e conseguirem, assim, manter um nível de saúde que a gente espera. O universo, gente, conecta pessoas, né? Eu conheci o Walter através da página Recreio Informa. Eu postava, né, meus treinos de corrida e ele entrou em contato e repostou o treino de corrida, né? E aí a gente acabou conversando, achei incrível ele ter feito essa divulgação do treino gratuito. Ele perguntou, é gratuito mesmo? Eu falei, sim, é. E ele, de forma gratuita,
começou a fazer divulgação para mim. E logo depois, né, Walter, eu descobri que a gente foi aluno da mesma professora. Então, assim, o mundo conecta propósitos, conecta vontades, não tem limites, né, dentro do universo para trazer coisas boas para as pessoas, e eu creio que essas uniões não foram à toa, né? Então vamos lá, vamos falar agora do Lucas Chacon, esse cara que corre pra caramba, que eu vi ele correndo, parece fácil, perninha voa, assim. Fala um pouquinho pra gente quem é o Lucas. Bom, é esse menino entusiasmado que vocês acompanham, né? Então, muito obrigado pelo convite, Raquel. E como você disse, as coisas boas acontecem na hora certa. Me sinto muito privilegiado de estar nessa mesa com vocês, com o Walter, com a Giovana, a professora. Então, a gente leva esse carinho pro resto da vida. E é aquele lance, você que está fazendo faculdade ou está se capacitando, olha com carinho para os seus professores, porque você não sabe quando você vai estar do lado deles. Então, verdade. Às vezes aquele momento está passando e não deixa passar batido, tenha bons relacionamentos. Eu, como educador físico, me identifico muito com todos aqui, inclusive com o Walter, e ele tem um carinho muito bom com as pessoas, nessa interação dele pela internet, muito importante para nossa área. E sem querer, eu soltei um jargão que eu vim me especializando para poder comunicar melhor como eu venderia o meu trabalho para as pessoas com propósito. E nesse caminho eu criei um Chacon em Forma. E a gente se identificou. E isso veio numa... Ele poderia ter visto com aquele olhar de, está copiando ou não. E não foi isso mesmo. Eu criei porque eu estava estudando como informar, e veio essas sacadas da internet de dicas. E eu falei assim, eu não dou dica, eu sou acadêmico, eu estudei, eu trago informação relevante. E eu falei, eu trago informação, então Chacon, que é o meu sobrenome, né? Meu nome é Lucas, mas muitas pessoas me conhecem como Chacon desde a faculdade, porque na faculdade tem 3 Lucas, na sala de aula 3 Lucas, então é Silva, Chacon e por aí vai. Então, dessa forma, acabo me identificando muito e a gente se aproximou. Estamos sentados aqui hoje para trazer assuntos relevantes, né? Informação, para poder colaborar na vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida, de saúde e por aí vai. Muito Exatamente. obrigado. Esse eu acho que é o intuito de todos, né? Que entenderam que a educação física não é para a gente estudar e ficar com a informação para gente, e sim para estar passando para a população que hoje precisa muito da atividade física, até para melhorar a saúde, né? Diminuir as filas dos hospitais, enfim. Vamos agora conhecer um pouquinho da doutora Giovana Coiceira, nossa incrível professora. Nossa, que honra, né? 3 anos. Dos 3, professora dos 3 e de metade do recreio. Pois é, assim, eu costumo me caracterizar como uma eterna apaixonada pelo movimento, né? Eu, desde pequena, já tinha uma ligação muito forte com o corpo em movimento. Foi meu professor de educação física que me encaminhou para uma das maiores escolas de atletismo que o Brasil teve, que foi a Universidade Gama Filho. Lá eu convivi com grandes mestres, lá eu adquiri todo o conhecimento que eu tenho sobre treinamento, né? Então, o movimento, para mim, faz parte da minha vida, né? E aí, quando eu ingressei no atletismo, já defini que eu queria fazer educação física, né? Mas, infelizmente, a universidade acabou, tive que tentar buscar um outro caminho. Foi quando eu fui fazer a UFRJ, né? E me formei pela UFRJ. Nesse caminho, eu não abandonei, né, a minha área como atleta, cheguei a campeã estadual, me especializei em 5.000 e 10.000, né? Então, convivi muito tempo com o Carmen de Oliveira, Márcia Narlock, Solanginha e todas as outras, Silvana, galera top, né, do cenário. Mas o que transformou muito a minha vida foi ingressar no mestrado, né, ter a oportunidade de vivenciar essa área acadêmica. E o meu primeiro desafio foi entender as mulheres corredoras, né? E em primeira mão, esse livro vai sair uma nova edição esse ano. Estou aqui trazendo para vocês. Uau. Em primeira mão. Ele vai ser reeditado, uma edição atualizada. E dali criei a minha outra paixão, aqui além da corrida, do atletismo, é a área acadêmica. E tô nela, né, gente? 25 anos já na área acadêmica. Aí foi o mestrado, veio o doutorado, né? E a minha paixão é estudar esse grande movimento que chama-se atletismo e que hoje, né, a corrida vem apresentando muito bem essa modalidade, né? Então, a corrida de rua hoje vem levando para as pessoas a modalidade de atletismo de uma forma muito prazerosa através do lazer, que são as corridas de rua.
Então, estamos juntos aí para a gente trazer essa discussão. Isso, vai ter muita discussão hoje, debates bacanas que vai trazer informações para que vocês possam entender melhor sobre esse movimento que é a corrida de rua, né? O que acontece? Hoje em dia está existindo muita cobrança, né? A galera se preocupa. Hoje, quem corre 3K, você só corre 3K. Mas aí, de repente, a pessoa nunca correu nada na vida e ela celebra ter corrido 3 quilômetros e escuta pessoas que, já estou correndo 10, já estou correndo a meia maratona. Mas eu acho que você deve pensar antes, né, de passar essa crítica, né, para a pessoa que está começando agora, porque ela está começando agora e ela precisa começar do início. Quando a gente entra na musculação, por exemplo, a gente não sai levantando aí 30 quilos no supino, a gente começa gradativamente. A corrida é da mesma forma. Hoje a gente tem, né, equipes espalhadas pela orla, projetos gratuitos que ensinam a pessoa como correr, né? Que tem o momento da caminhada, tem o momento do trote, tem o momento da respiração, educativos de corrida que ensinam como posicionar o seu corpo, como posicionar a respiração, para que você possa começar, para que depois você pense, né, em correr uma corridinha de um kit de 3 quilômetros, 5 quilômetros, e possa concluir a prova de forma prazerosa, que seja uma coisa que você consiga fazer para se divertir, né? E não ter uma lesão, não ter uma frustração, algo mental de você falar, poxa, eu não consegui. O que eu mais escuto, né, na equipe lá, da galera que a gente está fazendo o treino da nossa corrida, são pessoas que falam, eu não nasci para correr, eu não sirvo para correr. Para mim, corrida não dá, eu já tentei, eu não consigo. Mas aí eu pergunto, como você tentou? Eu comprei um tênis, eu fui lá e saí correndo. Mas não é dessa forma, né? A gente sabe que existe um preparo, existe toda uma concentração e é um treino de corrida. Não é simplesmente eu vou correr amanhã 3 quilômetros e sabe que não vai conseguir, né? Porque o preparo, o cardiorrespiratório é totalmente diferente. Por mais que eu seja, né, anos de musculação, mas quando chega na hora da corrida é outra pegada. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E hoje a gente vai falar sobre assuntos polêmicos, né? Que o projeto Nossa Corrida ele começou dentro do Parque de Madureira. Correr dentro de um parque é uma coisa. Hoje a gente está trazendo Nossa Corrida para a Orla. Tem vários grupos que já fazem corridas gratuitas na Orla. E existem algumas licenças, algumas proibições, algumas dicas importantes, né? Que a gente pode vir esclarecer para vocês que vocês não sejam surpreendidos com algumas, né, delimitações de corridas pagas, de corridas gratuitas, para que vocês possam entender como que funciona a Orla do Rio de Janeiro, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta agora para o nosso amigo Walter, né? O que ele pensa sobre os treinos gratuitos de corrida realizados nas orlas e outros espaços públicos, como o nosso projeto Nossa Corrida. O que você pensa, Walter, sobre esses treinos de corrida? Eu acho que esses treinos eles são fundamentais, né? E eu consigo ter essa percepção em função do retorno que eu tenho dos seguidores da página, quando eu coloco lá que no sábado, às 7 horas da manhã, uma determinada equipe, um grupo vai estar se reunindo para correr. As pessoas começam a perguntar, é só chegar, entende? Então, a própria demanda diz o quanto isso é importante. Né? Quando você disponibiliza, quando você consegue ali, através da divulgação, passar que realmente é um evento acolhedor, você não está ali para discriminar ninguém, você está para receber da melhor forma possível, a procura é imensa. Então, eu acho que é perfeito, extremamente válido, e a gente está com a nossa página para divulgar tudo que aparecer. Exatamente. O Walter coloca, gente, para quem não segue ainda, é Recreio Informa no Instagram, @Recreio Informa. Lá ele coloca todos os eventos, tem até missa, gente, no quiosque. Todos os eventos que tem, os gratuitos e os não gratuitos, que vai ter corrida e tal, coloca as condições climáticas para você saber se você sai de casa com casaco, se você leva um corta-vento, né? Então, assim, é bom você acompanhar desde cedo a página para você saber o que está acontecendo na orla. E ele divulga também a nossa corrida, divulga os outros grupos, né? E como ele disse, a importância, né, de a pessoa ter acesso é gratuito, ela já se anima de ir. Sim. Quando eu falo assim, é para todos os públicos, ela já entende que ela já fala para mim no privado, eu nunca corri, posso ir? Tá, não é corrida, é treino de corrida, você vai aprender a correr, a gente não vai correr o tempo inteiro. Ela já quer ir porque ela fala, então eu vou conseguir. É o primeiro ponto. Exatamente. E quando acaba o treino, a galera fala assim, caramba, eu consegui. Ela correu, a gente corre brincando, eu levo o som, a gente ri. E ela corre de uma forma tão natural que no final ela fala, eu nem tô cansada, eu poderia correr mais. E se sente bem com o grupo, né?
Isso. Porque a corrida, para quem já corre há muito tempo, você corre sozinho tranquilamente. Tu entra ali no estado de flow. Mas para quem está começando, você se sentir acolhido, sentir que você não está atrapalhando ninguém, apesar do seu ritmo ser um ritmo lento, que faz parte ali do contexto, do que o grupo se predispõe, isso é fundamental. Isso, você encontra pessoas que estão no mesmo propósito que você, aprender. E aí uma compartilha com a outra, ninguém solta a mão de ninguém, eu divido os grupos. Quem já está acostumado a correr, quem já está fazendo treino há muito tempo, fica no grupo 1. Quem está começando agora a primeira vez, fica no grupo 2. Então ninguém fica sozinho, ninguém chega por último. Vai chegar sempre um grupo, nem que chegue 3, 4 pessoas, mas sempre acompanhado, porque o intuito é fazer esse treino em grupo, tá? Agora eu vou perguntar pro Lucas. Pode existir dono de um percurso realizado em espaço público, Lucas? Você acha que pode existir assim, eu demarquei essa área aqui, eu sou a dona desse pedaço, então eu faço corrida no posto 12 e só eu posso fazer essa corrida? Você acha que pode existir isso? Dentro do que eu percebo, do que eu pratico e vivo na praia, não. Porém, existe um controle de ordem, de choque de ordem, para que possa ter uma boa relação entre as partes em conjunto. Porque, olha, você tem ciclista, você tem equipe de corrida. Então, é interessante que a gente mapeie e saiba exatamente quem são os grupos e o que eles estão realizando, para que não haja tumultos, aglomerações de forma que possam gerar transtornos, né? Então, acho que, assim, proibir, né, é um direito... nós temos o direito de ir e vir, de nos locomovermos, sabe? Então, acho que a ordem ela tem que ser estabelecida, mas ninguém é dono exatamente. Então, por exemplo, se eu reunir um grupo de pessoas, de amigos, para comemorar o meu aniversário, sem ser um evento como educador físico, e eu sair para correr, eu sou proibido, porque eu não posso usar o espaço, porque o outro está usando e ele está documentado e eu não, né? Então, ele está impedindo o meu acesso de ir e vir, e isso é um direito constitucional que eu tenho de me locomover. A gente tem que analisar com carinho tudo isso para poder... todos poderem usufruir do espaço público, né? Seja um parque, por exemplo, você vai no Parque Ibirapuera, eu tive recentemente lá, e é um caos correr no Parque Ibirapuera. A Lagoa também está complicado. A Lagoa, então como é que eu vou falar, eu vou fazer um evento, e existem eventos que conseguem fechar, mas ninguém fecha a Lagoa. Não existe isso. Aí eu vou fazer um evento, você pode conseguir realizar um evento na rua, junto ao município, e conseguir um alvará para isso, existem caminhos, mas nós, no dia a dia, não podemos fazer isso, tomar conta de um pedaço da praia. É importante essa discussão, gente, porque a gente está num ano de eleição. Então, a gente pode até chamar a atenção dos governantes, né, que vão entrar agora, sobre as vilas olímpicas. Tem espaços, tem parques, né, que estão sem movimento, que podem vir, né, a ter equipes especiais lá, patrocinados pela prefeitura, pelo governo do estado, para estar recebendo as pessoas de forma gratuita que querem aprender e pegar essas equipes, né, como a nossa corrida, como outras equipes que eu conheço, e tá falando, olha, incentivando esse esporte. Vocês podem ter esse espaço aqui gratuito para vocês fazerem esse treino, pode ter a orla tal dia, tal horário, a gente vai fechar, vocês de forma, né, organizada comunicam o evento, uma coisa mais fácil da gente ter acesso, né, a essa informação, porque as informações estão cruzadas. No momento, cada um está falando uma coisa e quem está preocupado em fazer o seu treino está ficando preocupado no que pode vir a esbarrar na hora que a gente estiver com a nossa equipe lá, né? Raquel, posso só complementar? Pode. Isso que ela colocou é muito interessante. Por exemplo, eu já vi algumas organizações de provas impedirem, por exemplo, de bicicletas rodarem próximo até. Dentro da ciclovia, por exemplo, você vai fazer uma corrida na Praia do Recreio, a bicicleta não pode transitar ali. Então, querendo ou não, aquele evento, ele proibiu, mas é por uma segurança do menor. Então, determinados casos, acho que a gente pode entender como algo para segurança, mas não impedir o ciclista de se transportar, por exemplo, para ir para a Barra, ele sai do Recreio para ir para trabalhar na Barra, eu ia falar, não posso passar por aqui hoje, porque tem um evento, estou proibido. Mas, em determinados casos, a gente tem que olhar com carinho para a segurança do pedestre, de quem está ali. Isso. A importância é que a gente entenda sobre a segurança, né? Um outro tópico também importante que eu sempre vejo acontecer é ciclistas que passam pela orla e reclamam com razão de pessoas que caminham pela ciclovia. Gente, isso não é uma atividade que, por lei, é proibido. Mas, assim, você tem que entender que, se você caminhar na ciclovia, você atrapalha o ciclista que está passando e quem está praticando treino de corrida. Porque a ciclovia ela já é estreita, né? É uma via para ir e uma para voltar.
E aí você tem uma calçada de um lado e do outro, né, da orla, que é grande, que dá para você caminhar lá, circular. Dá até para correr se você quiser, se você não se sentir à vontade de correr na ciclovia, estiver muito cheio. Tem dias que realmente está bem cheia a orla. Mas eu vejo muitas pessoas caminhando, né? E assim, eu queria escutar do Walter, porque como ele é, né, ele tá ali sempre filmando pelo Recreio Informa, ele sempre vê e ele levanta até uma coisa engraçada, né? Quem caminha na calçada é bonito. Porque isso aí, essa brincadeira que ele faz, é para segurança de vocês, né? Porque imagina, você tá caminhando, aí tem gente que ainda caminha mexendo no celular. Aí tá ali distraído, causa um acidente entre os ciclistas, pode ser atropelado, então tem várias questões. Então assim, vai trotar, vai correr, vai se testar, fica na ciclovia. Vou sair da ciclovia, né, vou caminhar só, vai pela calçada, é mais seguro. E eu queria escutar do Walter essa importância dessa conscientização das pessoas. Tudo passa pela conscientização e pela educação, né? Isso é fundamental em todas as áreas. Na prática de atividade física não pode ser diferente. Existem normas, mas o bom senso ele é fundamental para que aquelas normas possam ser realmente aplicadas e exigidas. Não adianta você querer aplicar uma norma sem ter um bom senso. Entendeu? Você foge da prática, você foge do que é execuível. E quando você propõe às pessoas que caminhem nas calçadas, é uma proposta execuível, que não vai mudar nada ali naquela prática de quem está caminhando, mas vai ajudar muitas pessoas que estão correndo e estão pedalando. Então, é questão de conversar, mostrar que é mais seguro, mostrar que o convívio harmônico é o grande final que todos nós esperamos. Então, as pessoas têm que serem orientadas, entender e praticar, executar. É verdade. E é segurança, né, gente? Porque é aquilo que eu tô falando, né? A pessoa pode vir a se machucar ou alguém se machucar pela imprudência, né? Tô aqui, agora eu vou caminhar. Eu tô na calçada, eu não olho para um lado e pro outro, eu simplesmente vou pra ciclovia e aí vem um ciclista, vem um corredor, ele tem que parar bruscamente. Isso pode causar um acidente, né? E agora eu vou perguntar, na sua opinião, né, professora, né, minha doutora Giovana, o que você acha sobre esses altos valores? Agora, gente, eu vou falar sobre corridas pagas, tá? O que vocês acham sobre... O que você acha sobre esse alto valor das inscrições dos kits de corrida, né? Porque a galera tá dando uma exagerada, né? Às vezes tem uns kits que tá com os valores impraticáveis, né? E a galera tá se sentindo um pouco lesada com o percurso, com o que está sendo oferecido, com as organizações das corridas. O que a senhora acha sobre isso? Então, pessoal, o que a gente precisa entender, né? O movimento vem crescendo gradativamente e há um mercado que está tendo um olhar diferente para isso. Então, assim, eu acho que paga os valores altos, quem quer tem disponibilidade para pagar, gente. Nós estamos aí tendo os tênis também, muitas reclamações sobre os valores dos tênis. O que a gente precisa entender é que há uma democratização desse espaço, cada vez mais, da corrida como um todo. Então, hoje, diante desse movimento das corridas caras, nós já temos as corridas mais em conta. Nós temos os treinos gratuitos, nós temos os treinos que não vão aglomerar 1.000, 2.000 pessoas, mas aglomera 400, 500 pessoas e que você paga R$30, R$40, você vai ter uma hidratação, você vai ter um espaço delimitado porque foi registrado para que aquele treino pudesse acontecer com segurança naquele momento. Então, hoje nós temos uma democratização num outro nível da corrida. E é isso que as pessoas precisam entender. A gente não pode invadir o espaço do outro. Esse aqui é o ponto crucial. Nós fomos corredores profissionais, hoje nós somos corredores amadores, somos um eterno apaixonado. Mas as pessoas que estão começando na corrida e estão criando essa cultura para correr, elas precisam desenvolver essa cultura dentro do espaço que ela está praticando, e ela precisa entender. Você acabou de falar a questão da caminhada na ciclovia, né? A ciclovia não é compartilhada, pessoal. Tem que olhar como é que ela é. Existe a placa, existem ciclovias que são compartilhadas, mas na grande maioria elas não são compartilhadas. Então, elas são totalmente direcionadas para o trânsito da bike. E algumas são direcionadas para o trânsito da bike e corrida, mas nenhuma ciclovia, pelo que eu conheço de ciclovia, tem o destino só para caminhada, gente.
É esse que é o ponto que as pessoas precisam entender. Então, mas são momentos que as pessoas precisam compreender e desenvolver essa cultura. Não adianta só a gente criticar, não adianta a gente ter atitudes grosseiras com as pessoas, porque falta o elemento cultural do entendimento. E nós, profissionais de educação física, junto com o público em geral, que já pratica há muito tempo, precisa fazer isso. O canal do Walter é sensacional. Sim. Eu assisto todo dia, compartilho para todo mundo. Por quê? Porque foi a forma que ele encontrou de pegar todo o conhecimento dele, que não é pouco, e levar para as pessoas. Olha que algo incrível, né? Num dos treinos, nós tiramos uma foto juntas, né? Ficou bem bonita a foto. Eu compartilhei, foi linda, né? Foi um momento ali que a gente congregou sentimento. O que a corrida faz é isso, gente. É unir pessoas. Por que a corrida está cada vez mais agregando pessoas? Porque ela une as pessoas, ela agrega as pessoas de um jeito, ela promove uma coesão social, ela promove uma efervescência que a pessoa vive aquilo e ela diz assim, é aqui que eu quero ficar. Sim, é incrível. É isso que eu quero fazer. Então, a gente tem que desenvolver essa cultura. E há esse olhar, tanto do poder público, do governo, dos grandes organizadores de corrida, da Confederação Brasileira de Atletismo, junto com a Federação Internacional de Atletismo, a World Athletics, eles estão com esse olhar. Se vocês olharem agora a nova regulamentação da norma 7, já estamos, então, com a definição do corredor recreacionista e do corredor profissional. Então, vamos ver como é que isso vai agora chegar nos organizadores de eventos, até para permitir que o pipoca, que hoje está, né, no momento aí crítico, possa ser posicionado diante de um cenário, né, que fique bom para todo mundo. Né? Que fique bom para todo mundo. A gente precisa ter esse olhar. Isso, sobre a pipoca, né? A gente vai falar sobre isso. Já vamos aproveitar o gancho para entrar no assunto. Tem viralizado vídeos na internet sobre a expulsão dos pipocas na área demarcada para os atletas que estão naquela competição. Gente, houve vários debates, né, internos nossos, né? A gente conversou também em grupo antes e divide opiniões essa marcação deles lá, né? E o vídeo, ele foi, assim, mal caracterizado, né? Ele colocou ali como se estivesse no meio da corrida, no meio do espaço e estivesse expulsando as pessoas daquele espaço. Quando, na verdade, ele estava chegando no final do evento e aquele final fica uma parte mais afunilada mesmo, onde as pessoas vão pegar suas medalhas, pódio. E aí não é justo que essa galera passe por aquele momento ali, que tem muito fotógrafo, né? Que tem muita gente que se preparou para aquele evento e acaba perdendo o feeling porque tem uma pessoa que não participou, não pagou e está passando no mesmo junto ali, no mesmo horário, podendo também causar acidentes porque a pista vai ficando menor no final, quem corre sabe. Então eu quero escutar agora a opinião do Lucas, né, do Chacon, sobre essa, porque ele vem correndo as maratonas e eu queria que ele passasse um pouco o que ele acha sobre os pipocas participarem, como poderia ser organizado isso, né? Eu acho que é importante a opinião dele aqui. Bacana. Já fui um pipoca. Quem não me foi? orgulho disso. Não, acho Porque que... eu entendo hoje esse entusiasmo e a rede social ela é um convite para isso. Até mesmo porque muitas pessoas não têm recurso financeiro para estar participando. Vide que hoje o ticket está mais alto para as inscrições à prova. Sim. Então, às vezes, a pessoa fica com aquele desejo de viver aquela experiência e muitas vezes não tem. E ela treina a corrida e ela quer viver aquela experiência. Então, ele acaba fazendo... sendo pipoca. E a Giovana pontuou isso da forma com que qual que é a norma, perdão? Norma 7. A norma 7 vem trazendo uma solução que eu acho que vai ser... Eu acho que vamos chegar nela. Ela é a solução que eu vejo nesse momento um cenário mais adequado para que você possa largar depois de todo mundo que pagou a prova e usufruir daquele espaço. A corrida ela traz uma coisa muito interessante que nenhum esporte traz, e a Giovana pontuou muito bem, que é essa união, esse movimento de estar junto. E mais do que isso, diferente, por exemplo, do futebol, você paga, vai no estádio, assiste o espetáculo, você compra a camisa, mas você não se sente um jogador, você é um torcedor. E na corrida, quando você vê o pessoal da elite correndo, por que as pessoas querem largar ali na frente? Ela quer estar perto daquele corredor, e ela se sente corredora, ela porque ela tá correndo, ela só não é tão rápida ou profissional, mas
passar pelo percurso, e eu vi me desejou muito agora, eu vi que na última Olimpíada teve uma maratona para Teve a amadores, participação do público. e na próxima eu quero também, então já estou mexendo nos contatos aqui para poder estar lá, justamente porque a gente tem esse desejo de correr onde o profissional corre, viver isso, ou onde está todo mundo ali, o meu amigo que pagou, eu quero estar com ele, quero participar, mas eu não tinha o dinheiro da inscrição, então isso ocorre com várias pessoas. Eu não julgo, mas eu entendo também pela organização a importância, porque a organização ela se prepara para receber 10 mil pessoas, são água, hidratação para 10 mil, segurança, todo o lixo para recolher, as pessoas que trabalham, tudo isso envolve, né? Então, esse olhar carinhoso com quem se inscreveu para viver aquela experiência tem um custo, né? E hoje também, por mais que o custo das coisas estão alto, tudo subiu. Eu tive uma oportunidade de entrevistar agora um amigo, organizador de prova, e o número de pessoas que trabalham para ele, eu fiquei assustado. Falei, muita gente, alguns são voluntários de universidades, mas muitos ele tem que pagar, então o custo também é alto. A gente tem que entender que ali também existe uma empresa, existe pessoas trabalhando, existe movimento, então acho que a melhor solução é o que a Norma 7 vem estudando, que a Giovana colocou, que eu não sabia e achei muito interessante. E assim que sair mais novidades, eu vou compartilhar, que acredito que isso é o mais importante. Sim, a gente falou em off, né, sobre isso, sobre a norma, e que ela possa ser, como a doutora Giovana vai explicar agora, né, que a gente vai explicar como que seria a organização desses pipocas para que todos possam participar, que não se sintam excluídos, que possam se testar, né, e que da próxima vez falem, agora eu vou comprar meu kit, já estou pronto, vou, para que também não se frustre, né, porque acontece a frustração da pessoa, né, de repente compra o kit, não consegue concluir a prova, passa mal no meio do caminho, porque o percurso é longo, né? E aí ela desiste. Ela não vai ser mais um corredor, né? Então, assim, gostaria de escutar da senhora sobre essa norma, né? Como é que está sendo nos bastidores, qual é a intenção para que haja a inclusão sem atrapalhar a organização das pessoas do evento. É um movimento que ele vem gradativamente acontecendo, né? E que agora, obedecendo ao World Athletics, a Confederação Brasileira de Atletismo também estabeleceu suas normas. Existe também a Associação, né, Brasileira dos grandes organizadores de eventos de corrida, que é a Abracel. Eles se reúnem todo ano, é um evento grande em janeiro, né? Então, só para vocês terem uma noção, no evento desse ano foi verificado um crescimento de 85% nas corridas de 2024 para 2025. Então, são números que assustam. As pessoas que estão participando desse processo precisam entender que é necessário toda uma estruturação. Por exemplo, os organizadores de corrida agora são responsáveis pelo guarda-volumes. Se sumiu, ele vai ter que ressarcir o atleta. Hoje nós vamos ter a obrigatoriedade dos exames antidoping para várias provas. Hoje já não é mais permitido correr com qualquer tênis, tá? Hoje você tem que agora seguir as normas da World Athletics, já está no site da CBAT, que existem os tênis específicos para você poder usar, ganhar, quebrar recordes, que cada atleta estava usando o seu, e agora a regra já está em vigor, tá? Há uma separação dos atletas elite, os atletas recreacionistas, que isso vai começar a ter esse olhar para os organizadores de corrida, para que eles possam entender um pouco melhor esse processo. E justamente, eu acho que é uma porta para poder inserir o pessoal que não tem condições de pagar valores muito altos, que hoje, pessoal, hoje já tem. Se você não quer a camisa, você quer apenas o número, você paga o valor. Isso é um processo. As pessoas precisam entender que isso é um processo de regulamentação de um movimento que não para de crescer. Eu acho que nem quem organizava, né, achou que isso ia crescer tanto. Foi um boom que eles mesmos não estão preparados para tão rápido criar uma organização. Eu levei os meus alunos, como levo todo ano para a Maratona do Rio esse ano, foram aproximadamente 70 mil corredores, um crescimento de 60 para 70. As mulheres foram maioria no 5, no 10 e na minha maratona. Um movimento incrível feminino em busca desse corpo em movimento na corrida. E que cada vez mais mulheres possam descobrir esse exercício, né? Que faz tão bem para o corpo feminino, né? O corpo como um todo. Então, essas novas regras, né? Essas atualizações das regras anteriores e foram trazidas novas regras,
Tudo está sendo estudado, tudo está sendo visto para que se consiga chegar a um consenso em que todas as pessoas possam participar de um evento bem organizado. Que é isso que é importante. Então, se as pessoas estão pagando por um evento, elas querem desfrutar daquele evento. E quem não pagou precisa entender que existiu ali toda uma organização para que aquilo acontecesse. Por exemplo, os funis que são colocados para as pessoas se direcionarem para a largada. Né? Foram 20 e tantos mil corredores na Maratona do Rio. Imagina se eu deixo entrar mais 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pipoca para largar. Gente, vai ficar um caos. Então, tem os funis e os staffs lá, os fiscais, olham os números. Assim como passar pelo pórtico de chegada, que ali tem que ter toda uma estrutura. Eu fico com os meus alunos entregando medalha e vocês não têm noção da quantidade de pessoas que avançam em direção a gente e que a gente fica sem mão para entregar a medalha quando o evento é muito grande. Então, quem está participando como pipoca precisa entender que tem toda uma estrutura que foi pensada muito tempo antes para oferecer para aquele pagante aquela estrutura. Eu não tenho condições de pagar. Então, vamos buscar provas com um custo menor, vamos buscar os treinos gratuitos, Então, assim, está se buscando saída. O que as pessoas precisam entender é isso, né? Está se buscando um caminho para que todos possam desfrutar desse movimento, correr na rua, e que não para de crescer. Então, todo mundo está se mobilizando, confederação, governadores dos estados, né? Olha as maratonas, gente, elas estão se multiplicando. Todos os estados, né? Estão buscando realizar a sua maratona e cada vez mais praticando. O Aterro do Flamengo não tem mais final de semana para fazer corrida. Algo incrível. Tem finais de semana que a gente realiza 4, 5, 6, 7, 8 corridas aqui no Rio. Imagina São Paulo e todos os outros estados que também o movimento não para de crescer. Então, assim, é um crescimento muito lindo. Eu fico muito feliz, porque quando eu era atleta profissional, eu corria uma corrida de 1.000 corredores, a gente ficava muito feliz. Hoje, 5.000, 10.000, 20.000. É rápido, né? Pronto, tá aí. Né? Então, todos precisam entender, nós profissionais de educação física precisamos orientar os nossos alunos sobre a importância de desenvolver essa cultura, né? A mídia precisa fazer isso também, para as pessoas criarem essa consciência, porque o público na internet está muito dividido. Sim, com relação à questão do pipoca. É verdade. E o que acontece também? A gente está no ano de eleição, né, galera? Então, eu tenho visto alguns grupos de corredores de rua aproveitando essa questão da eleição para estar promovendo algumas corridas para partidos, para políticos, né? Colocando kits ou não, gratuitos, depende. Então, assim, eu acho que se num período isso está sendo interessante para eles, eu acho que isso poderia ser implantado depois. Porque acabou a política, mas o esporte, ele precisa ser patrocinado, ele precisa ser ajudado. Os profissionais que estão ali de ponta, lutando por esporte gratuito, por direito de todos, precisam ter um olhar, né, para que isso possa alcançar as pessoas, todas as pessoas. Ainda por cima, as corridas de inclusão, né? Eu vou estar fazendo no dia 16, agora de agosto, no Parque de Madureira, né, uma corrida para todos, né, onde eu vou ter uma professora intérprete de Libras no local, vou ter pessoas para estar auxiliando, né, pessoas com deficiência visual. Então, assim, é uma corrida para todos, né, PCDs, muletantes, todas as pessoas que têm todas as deficiências. Quem não sabe, eu sou casada, né, com um tetraplégico, né, e assim, é incrível quando ele participa da corrida, porque ele sente parte de um todo, e o intuito é que a inclusão possa existir. Né? Então, aproveitando essa questão do ano eleitoral, a gente vai ter um segundo bloco, um outro programa, onde eu vou estar recebendo uma convidada que a gente vai estar falando sobre isso, a importância da política pública dentro do esporte, onde possa incluir todos, né? Onde todos possam se sentir parte daquele movimento. Os que têm as condições, né, de estar comprando kit, estar participando, de ter aquele tênis que aquela regulamentação pede, e aquele que não pode, que não consegue, mas que possa fazer a corrida. Né? Ao meu ver, hoje, eu querendo correr, eu só preciso ter vontade, né? E por que o movimento vem crescendo? Hoje em dia a internet, rede social, Instagram, ele afasta as pessoas. Todo mundo se fala por aqui, né? Hoje em dia os encontros, eles são muito difíceis de acontecer. E a corrida promove o quê? O encontro das pessoas, a atividade física das pessoas. Então ela consegue unir pessoas fazendo atividade física que libera hormônios, que aquela felicidade no final é justamente por causa disso.
porque ela concluiu o percurso com a galera, com os amigos, muito leva a mãe, a outros leva o esposo, e aí no final é uma celebração tão grande que é algo lindo, que eu me sinto incrível dentro daquele momento com eles, é uma energia surreal, aonde é uma corrida gratuita, que muitas vezes o investimento vem da minha parte, porque eu coloco uma água, uma frutinha no final, mas isso não tem preço, a alegria das pessoas. Eu recebi mensagem de pessoas que falam assim, Raquel, eu comprei um kit, eu corri e eu consegui fazer a prova, eu consegui concluir o percurso, mandar lá o print do Strava, falar, olha aqui meu tempo, né? Eu acho tão lindo isso. E vocês que acompanham seus alunos, vocês devem sentir isso. Chacon, você dá aula também, você também faz assessoria de corredores, e eu queria saber de você, o que você sente, né, quando você... tem um aluno que fala, olha, eu fiz aqui a prova, aquilo que a gente treinou, o que você sente? Qual é a sua gratidão por isso? Isso que você falou é impagável, realmente. Até porque o que a gente mais escuta das pessoas é assim, eu não sei correr. E eu, às vezes, a forma com que eu coloco parece até dura, que eu falo assim, como que você não sabe correr? A primeira coisa que você quis fazer, você não lembra, era correr. No entanto, que você caiu. Aí a pessoa olha assim pra mim, eu falei, porque com uma criança, quando ela começa a engatinhar, ela fica em pé, ela não quer andar, ela quer correr e ela cai. E isso é um processo natural da vida. Então, você não está lembrando quando você era criança, que você saía correndo. Quando eu vejo um pai falando pro filho, não corre, eu já brigo com o pai. Falo assim, explica para ele que se ele correr ali é perigoso, que o carro pode pegar. Mas não tira o brilho dele correr. Deixa a criança correr. Porque senão ele se torna um adulto lá na frente que ele vai verbalizar isso para mim, né? E aí, óbvio que nós, como educadores físicos, temos essa responsabilidade de encorajá-los e dar, novamente, condições para que ele possa entender que ele consegue sim, mas que ele vai precisar passar por um processo como foi engatinhar, levantar, andar e correr, né? E esse caminho ele vai acontecendo quando a pessoa entende isso. Então, treinar corrida é diferente de correr. Né? Todo mundo fala pra mim, Chacon, você corre todo dia? Eu falo, não, eu treino corrida todos os dias. Correr eu corro no dia da prova. Então esse é um ponto que eu trago para as pessoas, né? E aí vem aquele embate, todo mundo, correr não é só comprar um tênis e sair correndo. Sim. Literalmente, é uma preparação. E aí eu vou explicando para ele que ele precisa preparar as demandas de ligamentos, tendões, musculatura para poder suportar os processos que vão acontecer de microlesões em fáscias, de fascite plantar, de canelite, que são processos naturais, como o pugilista faz os calos na mão de tanto bater. E quando a gente traz essas informações, a pessoa vai entendendo e vai acalmando, e você consegue mostrar um passo a passo. É um processo natural, né? Que a gente escuta muito aluno falar, tô correndo, tô com uma dor aqui na canela, o que assim, pode ser? Meu pé tá doendo, meu joelho tá doendo, eu não posso correr porque tá doendo. Quando você passa essa informação, fica leve para ele. E tento mostrar que as metas, elas não precisam ser as metas das provas que a gente vê por aí. Eu tô com uma aluna agora de 70 anos de idade e que a gente trabalha corridinhas de 100 metros. E ela tá super feliz. Ela sai inteira, no outro dia ela tá andando normal. E eu, durante anos, quando não treinava corrida, eu só corria aleatoriamente. Hoje eu treino corrida com informação e com coerência tem 4 anos. Então eu sou um bebezinho, um iniciante no treinamento de corrida. Mas eu sou um talento nisso, porque eu vivi isso, né? O meu maior sonho era ser jogador de futebol. Eu fui, inclusive quando eu entrei na Estácio, eu era atleta da Estácio, na segunda divisão da Estácio. E meu lema é correndo e jogando pela vida. Mal sabia eu aonde a corrida ia me levar, e a corrida me levou em lugares maravilhosos e continua levando. Então, assim, e não tem preço, e eu falo para as pessoas, não se preocupe com prova, sabe? Se preocupe em pagar uma assessoria que caiba no teu bolso, fazer o teu dia a dia, cumprir essas metas, ser feliz com pequenas tarefas. Porque às vezes a gente fica com tanta responsabilidade de prova, porque a internet traz essa informação o tempo todo na nossa cabeça, aparece a prova tal, o amigo correu, e a gente entra numa comparação e querer viver aquilo. Mas é incrível uma pessoa que vai lá e completa um treino, sabe? Então, esses pontos que eu tento trazer, e quando a gente consegue colocar isso, o beneficiário que está ali com a gente fica muito feliz e fala, nossa, eu consegui. Quando ele menos espera, ele completa uma prova de 5, 10 e a
gente vive Eu acho que ninguém passou pela Estácio, passou pela Giovana Parceiro e não ficou, né, com aquele quem da corrida. Eu não tinha nada a ver com a corrida. Minha especialidade é emagrecimento, né? E eu emagreci fazendo musculação. Tinha corridinha na esteira, não tinha nada muito profissional. Se o Chacon tá engatinhando, eu tô dentro do berço ainda, nem comecei a engatinhar. Mas já me sinto muito honrada de poder ajudar pessoas e falar para as pessoas, gente, eu também não sou corredora, eu não sou atleta de corrida. Né? Eu tô correndo com vocês, eu tô aprendendo com vocês, eu tô me desafiando com vocês, né? Aos poucos, a gente junto é um grupo que vai evoluindo. E a gente recebe visita de pessoas que já são pessoas que correm há muito tempo, e eu coloco numa boa vontade, vem cá, na hora que eu dividir o grupo, você vai com um grupo de elite, né? Chamo elite, vai com elite para mim, que eu vou dar atenção pra galera que chegou hoje. E a gente no final se encontra, todo mundo fez o mesmo treino, todo mundo chegou junto, né? E todo mundo se desafiou e se sentiu bem, e a corrida é isso, né? Eu acredito que aquela vibração que a gente chega no final é o que faz toda a diferença. Walter, eu quero escutar de você agora, porque eu vejo que você acorda cedão, antes do sol sair. Vai passar pra gente as informações do recreio, como que tá o recreio, que segunda-feira pode ser uma segunda-feira ruim pra você que não mora no recreio, mas que tem pagode, que tem missa aos domingos, que tem as atividades na orla. E eu queria que você falasse um pouco mais, o que deu no seu coração de abrir tua janela, ver aquela orla, ver a galera correndo e querer passar isso pras pessoas. Como é que foi a ideia de surgir a página? Cara, então, o profissional de educação física, ele, por si só, ele é um apaixonado pela prática da atividade física. E quando você se apaixona, ninguém se apaixona sozinho. Você se apaixona, você quer levar a tua paixão para outras pessoas. E o nosso correr é muito bom, mas você correr vendo aquele cenário ali do recreio, vendo o nascer do sol, vendo o pôr do sol à tarde, é uma coisa fantástica, que não tem preço. Você caminhar ali é extremamente saudável, né? Então, eu comecei a filmar, quando eu ia correr, filmava e postava, e o pessoal, pô, bonito, legal. Aí eu falei, pô, isso aqui é bonito demais para só eu ver. Quem não tá correndo aqui vai ver o que tá perdendo por não estar correndo. E vai querer ir. E vai querer ir, porque eu vejo inúmeros casos, as pessoas mandam muitas mensagens lá. Se você ficar em casa, você vai ficar sendo bombardeado o tempo inteiro ali pela mídia de que está perigoso, que pode vir um vendaval, você pode ser assaltado, vão te roubar. Se você sair de casa, você vai ver que não é isso. Existe ali um sol, existe um mar, existe areia, existe vida, existem pessoas em movimento. Entendeu? E quando você mostra isso, você, não, eu vou lá. E quando você vai, você não quer mais sair. Né? Então, eu sou movido a isso. Eu sou movido pela paixão de fazer o que eu faço e querer mostrar para as pessoas o quanto é bom estar ali. Né? E o feedback que eu tenho tem sido muito legal. E uma coisa que eu percebi também, né? A gente, enquanto profissional de educação física, a gente tenta sempre informar, né? Mudar hábitos. E o brasileiro, como um todo, ele fica meio averso a algum tipo de cobrança ou uma orientação mais incisiva. Mas quando você consegue orientar de uma maneira mais leve, brincando, o retorno ele é muito grande. Essa semana mesmo, hoje, 2 senhoras estavam caminhando lá quando eu estava correndo, aí uma delas, sou bonita, tô caminhando na calçada, porque eu comecei o recado. Eu comecei olha aí, criou-se uma cultura. Pronto. É isso. E é isso. O bordão tá feito. Sensacional. Eu comecei a botar, Sensacional. eu tô pensando em fazer camisas, Começar de assim, entendeu? Quem corre, botar na frente, quem corre, quem caminha na ciclovia, aí coloca atrás. É feio, entendeu? Fazer uma bandeira. Quando eu for correr, eu vou levar a bandeira. Quem corre é feio. Eu brinquei com isso, e aí, mas eu levei a sério, falei sério. E a pessoa falou assim, mas é sério, eu vou receber uma notificação, um certificado de feiura? Eu falei, sim. E a pessoa, mas quem vai, a prefeitura, o que vai me parar? Eu falei, olha, não sei como é que vai ser isso aí. Secretário de feiura urbana, eu coloquei lá, secretário de feiura urbana. Fiscal, Joseph Bonitinho é o nome dele. Se você caminha... Essas formas são legais porque pontua e marca. E isso faz a gente mudar o comportamento. Com certeza. Entendeu? Então Sim, é legal. sim. Diferente da gente colocar um recado
formal. Que eu nem vou vai olhar, ler. favor, não exato. caminhar na Aí que ele vai ciclovia. caminhar mesmo. E Porque ele falou assim, essa você não forma- manda em mim, a via pública não entende o recado e vai exatamente. querer caminhar só porque o recado tá ali. Fala o quê? Você é bonito. E o Walter fazendo essas filmagens e essas fotos, né, assim, e falando sobre isso, a pessoa fica até meio com medo, né? E vou caminhar, vai que eu tô sendo registrada aqui, tem uma câmera aqui me pegando, vou pela calçada. É mais seguro. Walter, eu queria até que você pontuasse um ponto, que eu acho que é muito importante a gente falar disso. A nossa calçada era com aquelas pedras portuguesas. Sim. Eu tenho saúde, todos temos saúde, mas nós vemos muitos idosos na Praia do Recreio, caminhando, com muletinha, você deve ter visto, tem um casalzinho Sempre que é a coisa vi. mais linda. Quando tá chovendo, a senhorinha não vai, ele vai sozinho de muletinha na ciclovia. Não tem como ele caminhar, ele deve ter seus 85 para mais. Ele vai ser bonito sempre. Vai ser. Pela sim, idade sim. dele. Mas a preocupação maior é que também, como você falou do bom senso, e é importante Claro. que quando um ciclista, alguém vê, que reduza, Sem que dúvida. espere o momento certo para fazer Pra uma não assustar ultrapassagem. ele, né? De repente ele vira Sabe? cair. Isso aí. Não adianta também a gente querer passar por cima de tudo ali. Então eu vejo, eu tô correndo, mas eu tenho o meu pace para bater. Gente, espera alguns segundos Com certeza. aquela movimentação, porque hoje a ciclovia ela é muito disputada Uhum. por bicicletas elétricas, Uhum. aquelas Em alta moto elétricas, velocidade, que por são exemplo. motos. Bicicleta elétrica, ela é do tamanho da bicicleta. Tranquilo. Mas aquelas motinhos que tem uma roda desse tamanho, elas são enormes. Elas Flutua, né? ocupam praticamente já uma via de ida. Então, assim, uma ultrapassagem assim, é muito perigoso. Então, Sim. acredito que os órgãos públicos também possam dar uma atenção para quem quer caminhar, porque a hora do recreio ela é maravilhosa. Uhum. Tem uma área gigantesca entre a pista de a ciclovia e a pista dos carros. Uhum. E que, por exemplo, do posto 9, quando estreita para reserva não dá, mas do posto 9 Pro para 12. o 12, dá para usar Exatamente. 2.500 metros. A professora Giovana Coiceira sabe que essa é uma pista maravilhosa, que não tem lugar nenhum. E o Recreio tem essa possibilidade de uma construção, de uma pista de caminhada, ou de alguma Olha, forma que importante possa ser isso. para que Naquele as ponto, pessoas... perfeito. E outro ponto, nós somos privilegiados de morar no Recreio e ter acesso à aula, até quem está nas imediações do Recreio. Mas vários lugares não têm esse privilégio que a gente tem. Então, eu fui treinar em Jacarepaguá uma época com o meu treinador. Hoje não treino mais com ele, treino por conta própria. Mas eu fui uma vez e falei, não volto mais. Eu passava nas ruas na freguesia, tinha que Na subir na Pau-Ferro, calçada, na você Pau-Ferro, e era assustador. E O várias ônibus passando pessoas aqui. correndo, muita gente correndo. Então, dos problemas que a gente tem, gente, são muito mais tranquilos de ser resolvidos e buscar os órgãos competentes para que a gente possa ter uma melhoria e que essas pessoas que moram no entorno de Jacarepaguá possam vir também desfrutar desse paraíso que é o Aos Recreio. domingos já acontece uma interdição do 9 ao 10, né? Sim. Acontece, mas é periódico, né? Vai até o dia 12 de outubro só. Sim. Porque depois começa o fluxo muito grande de pessoas indo à praia, aí você Aí perde tem que- muito local de estacionamento, né? Isso. Então é sempre ali do final de agosto até o início de outubro, todo ano. Isso, mas poderia, né, existir uma reunião entre o poder público, né, entender essa demanda e tentar construir, porque tem um pedaço de calçada, né, muito largo. bom, que poderia virar, né, já que está aumentando essa questão da corrida, e isso ia trazer mais pessoas para o recreio, turismo, né, e vou lá conhecer a pista, vou lá correr, vou lá praticar mais eventos, e isso tudo gera movimento local para a área. Eu acho que é bem interessante que isso seja pautado, né, que isso seja, aproveitar esse ano de eleição, que a gente possa falar sobre isso, né, porque depois fica mais difícil a gente conseguir alguma coisa. Gente, vamos entrar aqui num bate-bola final, que eu vou fazer. Primeira pergunta pro Walter: treino individual ou treino em grupo? Essa tá fácil. Ou em grupo, sem dúvida. Principalmente para quem está começando, né? Quem já treina há muito tempo já sabe o que tem que fazer e vai lá. Está começando é em grupo. Corrida curta ou corrida longa, doutora? Longa. Sempre. Sem paradeiro. Quanto mais for, Rumo ao Sem infinito, pega uma paradeiro. ida e pista- volta. Exatamente. rua ou esteira? Rua. Uau. De preferência no mato ainda, que eu adoro a trilha. Uma Que não vai trilha. correr com ninguém, não precisa nem botar som, Uma vai escutar o trilha. barulho dos pássaros e vai embora. Não gosto de fone de ouvido. Medalha ou experiência? Experiência, 1000 vezes.
Medalha todo depois mundo você vai concorda, né? guardar ali, a experiência você não esquece mais. A medalha vai ficar guardada. Tá vendo a importância? A experiência. Então, participe da nossa corrida, né? Que é uma experiência. Participe da Coiceiro Hugs, que também é um treino voltado para a corrida. Participe dos eventos do professor Lucas Chacon, que também é voltado para a corrida. Gente, experiência. Medalha, o kit já vai vir com a medalha. Você concluindo ou não o percurso, você vai ganhar a medalha. Mas a experiência é o que importa. Ritmo ou constância? Constância. Sempre. Porque o ritmo é importante, mas se você fizer um ritmo só, O ritmo você tem que estar no outro nível para fazer. Para quem está iniciando e quem quer correr só para lazer, constância, uma cadênciazinha legal e ó, vai embora. você vai embora. A orla pertence a quem? A Deus que deu pra gente desfrutar. A todos nós, Boa. né? E aos filhos A dele. todos nós. Cada Aos filhos dele. um no seu espaço, cada um respeitando a delimitação do Isso outro, aí. mas que todos possam aproveitar e que entenda que é para todos, né? Que a gente não permita que, de repente, o poder público ou uma política ou algo coloque uma caixinha, coloque a orla num choque de ordem tão grande que a gente não consiga ter acesso a ela, que isso seja organizado e não privado. Exato. Isso é muito importante. Complete a frase: Ih, correr é Vida. tudo, né? É vida, Muita gente está saindo da depressão, ansiedade com a corrida. com certeza. Por isso que o público feminino também tem aumentado muito, né? Os transtornos, né? A gente tem um projeto na nossa terapia que fala muito sobre transtornos. Transtorno de ansiedade. E quando elas correm, ela não quer parar. Todo dia. E começa a ir sozinha mesmo. Ah, chamei minha amiga, não quer ir comigo, eu vou. Não posso vocês perder. lembram da aula de atletismo em que eu falava assim, pessoal, correr, se não fosse a corrida, nós não conseguiríamos estar vivo hoje. Sim. Lembram disso? Sim. O que as pessoas estão fazendo é trazendo na alma delas o reconhecimento de um movimento que já fez parte dela. Exatamente. Se a gente não Tá tivesse revivendo, conseguido né? correr, saltar, lançar objetos, nadar, todos esses movimentos é que nos proporciona estar aqui. E a corrida é um dos principais para você deslocar grandes movimentos. Era como? Era caminhando, correndo. As grandes guerras foram vencidas como? Caminhando, correndo, gente. Eram as armas da época. Qual é a fórmula desse movimento da corrida? Não parar de crescer. As pessoas estão, sentindo na sua essência que esse movimento é um movimento primordial. O que você vai correr? O que você quiser, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 2 horas, ultramaratona. O que der para você. Não vamos julgar o que o outro quer fazer. Exatamente. Vamos apenas despertar para esse movimento. Lembra que eu falava isso na aula, né? Da corrida. Do quanto que ela é fundamental para a gente. E é isso. O crescimento tá aí. E tá gigante, tá maravilhoso. Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês, porque assim, foi incrível esse bate-papo. Esse bate-papo não termina, ele é eterno, Pois é. até que tudo fique regulamentado, até que todos possam saber o que pode e o que não pode, né? E eu só quero incentivar aos profissionais que têm os seus treinos gratuitos, têm os seus grupos, né? Que eles possam continuar incentivando os alunos a continuar na prática da corrida, porque ela tem movimentado pessoas e tem feito melhorias na saúde física, na saúde mental, e isso é muito importante. Deixa aí teu recado pro pessoal da página, quem não segue, quem é feio, que anda na ciclovia, para andar na calçada. É isso aí. Siga Recreio em Forma. E eu sempre termino meus vídeos dizendo: coloque o seu corpo em movimento, porque ele precisa e merece. Exatamente, Boa. muito bom. Essa é a nossa missão, né, Exatamente, gente? Nossa doutora. missão. Deixa teu recado para os alunos eternos nossos. Minha paixão. Um prazer ter a senhora aqui. Quando eu apresentei o TCC, gente, para essa professora incrível. Eu também. Tiramos uma Eu fotinha, também. né? Nunca imaginei que isso aqui pudesse acontecer. E ela me salvou no TCC. Ó, tem Ela história. me salvou. Tem história. Se verdade, que não acaba. Se a gente for verdade, começar a falar verdade, aqui, é 3, verdade. 4 dias. TCC é uma paixão, né? Mais uma paixão. Que as pessoas possam se disponibilizar a realizar o exercício físico, seja qual for, né? Eu defendo a corrida porque é minha especialidade, é minha paixão, né? Mas que as pessoas possam se disponibilizar para ter o corpo em movimento, do jeito que ela queira fazer, né? Da forma como ela quer fazer, no horário que ela queira fazer. Porque eu acho que isso é a nossa missão, né? Nós, profissionais de educação física, precisamos isso, dar a permissão às pessoas desenvolverem, né, esse sentimento do quanto que é bom fazer um exercício físico.
sem julgar qual é o exercício físico. Fazer o exercício físico, qual que ela quer fazer. Exatamente. O que importa é colocar o corpo em movimento. É isso aí. É isso aí. Lucas, deixa teu recado aí, Chacon. Esse não é conhecido pelo Lucas, não. O Lucas é... Pessoal, eu caí em 2013 em vários mitos de corrida, no qual a corrida ferrava joelho, caía a cara. Eu acho que cai a cara de quem não corre. Falaram pra mim que eu fiquei muito magro, e eu digo pra vocês que, como educador físico, a corrida, ela te define na sua essência, como Deus quis que você viesse pra cá. Então, quem corre tá se tratando, tá se curando, movimento gera movimento, e esse é o mais importante. A corrida, como a Giovana colocou, é a essência da vida. É defesa, é ataque, é pra hora que a gente precisa. Seja num tiroteio no Rio de Janeiro, você pode dar um tiro de 50 metros se você estiver preparado de 50 metros e atravessar uma rua. Então a gente nunca sabe quando vai precisar correr Vai precisar dela. uma certa distância. Então, se você não sabe por onde começar, tem grupos e grupos por aí para você procurar, profissionais, procurem, porque a gente está aqui para poder ser o mapa para você alcançar o seu caminho e chegar onde você quer. Então, É isso aí. professor Chacon pode seguir. Estaremos em contato o tempo todo, o Walter colocando o Recreio em forma, eu colocando o Chacon em forma, a Raquel convidando e a gente disseminando o quanto a gente puder para que as pessoas possam se movimentar. Isso é o mais importante. Isso aí, Muito bom. gente. Que vocês Muito bom. possam entender que o importante é colocar o corpo em movimento. Procure seu grupo, procure seu bairro, né? Hoje a nossa corrida vem alcançando alguns bairros do Rio. A gente tem o intuito, né, de estar levando essa corrida gratuita para quem quiser participar. É sempre gratuito. A gente não demanda valores, né? É realmente um treino de corrida para que a pessoa comece, entenda qual é o movimento, o que o corpo vai acontecer quando você terminar aquele percurso com a gente, o que você pode fazer depois, durante os outros treinos sozinhos, o que pode acontecer com você, tá? E é isso, faz bem para a saúde física, faz bem para a saúde mental, e eu quero agradecer, vocês acompanham o canal, segue lá no Instagram, tá? Raquel Fidalgo, tá? E eu quero deixar um abraço a todos vocês, que vocês possam seguir, né, as atividades do Recreio em Forma, que vocês possam seguir o Lucas, que vocês possam seguir a nossa professora Giovana, que tem tanto conhecimento aí, tem uns educativos de corrida incríveis que ela posta, muitos dele eu coloco no aquecimento, tá? E eu quero que vocês acompanhem a gente aí na nossa página, tá bom? Fica com Deus, gente, até o próximo programa. O próximo programa a gente vai estar falando sobre a importância da política dentro da educação física e dos esportes coletivos.